Olá, seja bem-vindo à retrospectiva 2015 do Sindireta. Nesta primeira parte, vamos relembrar os fatos importantes do ano até o mês de junho. A retrospectiva 2015 do Sindireta começa agora. O ano dos servidores públicos do DF começou com alterações que afetaram diretamente a categoria. O GDF, por conta da crise financeira, muda a data de pagamento para o 5º dia útil. Para piorar ainda mais a vida dos servidores, ainda no mês de janeiro foi anunciado também o parcelamento dos salários, uma medida do governo para garantir que todos recebessem. A medida foi alvo de protestos dos servidores e do Ministério Público, que entrou com uma representação contra o GDF. Na semana passada, o relator do caso, Manuel de Andrade, votou pela ilegalidade da proposta. 86% dos servidores que recebem até R$ 9 mil vão ter todo o pagamento até o 5º dia útil do mês. Apenas aqueles que recebem acima deste valor é que vão ter o pagamento parcelado. O primeiro mês do ano foi marcado ainda pelo retorno dos servidores do SLU para a carreira de resíduos sólidos. Logo no início deste novo governo, os servidores do Serviço de Limpeza Urbana tiveram duas grandes perdas. A primeira foi a saída da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental. A segunda foi a redução salarial drástica devido ao retorno para a antiga carreira de resíduos sólidos. Tudo isso por causa de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público em janeiro. Desde então, os servidores estão apreensivos com a nova realidade imposta. Esse precipitado que trouxeram gente de fora do governo não tiveram a sensibilidade de ver essa causa dos servidores, que foi uma decisão assim que pegou todo mundo de surpresa. Nunca teve na história de Brasília uma redução salarial drástica igual a essa. Eles não recebem o salário todo mês, com um prejuízo de R$ 1.200. Muitas famílias estão passando necessidade. Mas eu espero também, eu tenho esperança, eu creio em Deus que isso vai mudar, que o Ibrahim tem muita boa vontade, o nosso presidente do sindicato, mas porém eu creio no Senhor, que Deus vai usar o Ibrahim, vai usar os gestores aí para que quebrante o coração deles, para eles voltarem com esse salário para a gente. Acho que o governo deve rever, porque não custa nada quando a gente erra, não custa nada a gente ser humilde e consertar o erro. Eu acho que o pessoal do SLU está prejudicado, são mais de 1.500 famílias entre ativo e inativo, pensionistas. Vejo com bons olhos a atuação do sindicato, embora tenha limites, né? O sindicato não pode fazer tudo. A gente depende um pouco do governo, mas a atuação do nosso presidente Ibrahim está dentro do possível, está boa, está fazendo a parte dele em defesa dos servidores do SLU e esperando que o governo, o grupo de trabalho se sensibilize e retorne o nosso salário do mês de dezembro de 2014 para evitar mais prejuízo. Fevereiro começa com as ações do sindicato com um ciclo de visita às administrações regionais. Foi neste mês também que o Ministério Público entrou com a ação direta de inconstitucionalidade contra os reajustes. Desde então, o Sindireta vem lutando para que os servidores não percam o que já foi conquistado e nem deixem de receber a última parcela do aumento, que será concedida em setembro para a maioria das categorias. O governo para criar um mecanismo para impedir o aumento para os servidores, criou essa DIN aí, entendeu? Eu acho isso, infelizmente, nos deixa triste, porque não é isso que nós esperávamos nesse novo governo, né? Essa DIN proposta pela MP foi um grande erro, porque o Estado estava realmente sendo reestruturado, oxigenado, preparado, um Estado melhor, um Estado eficiente, e o governo Hollenberg, já no seu início de governo, ele se utilizou sim do Ministério Público para poder fragilizar os servidores públicos, tentar intimidar e fragmentar o Estado, porque o Estado tem que ser um Estado forte, através dos seus servidores, que é o Estado continuado, os que atendem a população e os que estão verdadeiramente, não são de 4 em 4 anos tocando a máquina, mas é um Estado continuado, os servidores preparados, capacitados e tem que estar assim bem remunerados. Todo cidadão de Brasília sabe das perdas salariais que a gente vem tendo nos últimos anos. E esse reajuste que foi dado ao servidor,
isso foi simplesmente uma recomposição salarial de suas perdas, que não era nem para ter sido parcelado. Diante de tantas medidas impopulares, os servidores têm se sentido perseguidos pelo novo governo. Na semana passada, o chefe da Casa Civil, Hélio Doyle, anunciou uma possível demissão de servidores públicos, alegando que o GDF já está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o governo não pode ultrapassar 49% de sua receita líquida mensal com folha de pagamento. Já no mês de março, o Sindireta se une ao movimento sindical em defesa do serviço público e articula diversos atos contra a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade do Ministério Público. Uma delas foi a primeira assembleia do ano, com indicativo de greve. Integrantes do movimento sindical em defesa do serviço público do Distrito Federal se mobilizaram em uma verdadeira batalha por conta de milhares de servidores públicos que foram prejudicados pela ação direta de inconstitucionalidade contra os reajustes concedidos pelo governo Agnello. Foi realizado na manhã desta quarta-feira, em frente ao Palácio do Buriti, uma manifestação envolvendo várias entidades de servidores públicos do Distrito Federal. Chegando em abril, o Sindireta continuou buscando meios para resolver a situação dos servidores do SLU, propondo a criação de um novo projeto de lei para a carreira, corrigindo vícios de origem. Em meio a esta situação, o Sindireta realizou várias reuniões, assembleias e contatos com o governo e com os parlamentares, tudo na tentativa de restabelecer os salários dos servidores. Até que o GDF instituiu um grupo de trabalho, onde o objetivo era tirar uma solução para reparar os danos causados a tantas famílias. Entretanto, após 6 meses, nada de esperançoso foi apresentado. Mesmo participando do grupo de trabalho, o Sindireta ainda acredita que a melhor solução para a situação dos servidores é o envio de um novo projeto de lei para a Câmara Legislativa. Este novo projeto de lei, construído pelo Sindireta, busca assegurar que os direitos e benefícios que os servidores do SLU tiveram enquanto estavam na PPGG sejam mantidos. Desta maneira, por mais que a Justiça os mantenha na carreira de resíduos sólidos, os servidores poderão ficar tranquilos e livres de novas ameaças e perdas salariais. No mês de maio, o sindicato busca apoio da presidente da Câmara Legislativa para resolver as ações judiciais do SLU, apoio policial e apoio fazendário. Ainda em maio, o Sindireta se reuniu com associações para tratar da instalação dos grupos de trabalho criados pelo GDF para definir as atribuições da carreira de políticas públicas e gestão governamental. Neste mês, houve o julgamento das ADINs. E em uma vitória comemorada em assembleia, os sindicatos ganham por 17-0 no Tribunal de Justiça, reconhecendo a legalidade dos reajustes concedidos em 2013. Por unanimidade, os 17 desembargadores do Tribunal de Justiça consideraram improcedente a ação movida pelo Ministério Público. Agora, os servidores já podem comemorar, pois terão seu reajuste concedido em setembro. Então foi a vitória dos servidores, foi a vitória da democracia. O tribunal reparou um direito que estava sendo retirado dos servidores do GDF. E hoje nós podemos comemorar com muita alegria esta vitória acachapante que dignifica os trabalhadores públicos e cada vez mais nos estimula para continuar na luta em defesa dos trabalhadores públicos do GDF. Para o presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef, esta foi uma grande vitória para os servidores. Primeiro, hoje foi um ganho muito galopante. Haja visto que nós entramos realmente com uma preocupação muito grande de termos nossos contra-cheques reduzidos. Agora, ganhar por unanimidade, a gente deve totalmente todo esse esforço a todos os servidores que atendeu o nosso chamado, que veio para as praças, que atendeu o chamado do sindicato, e ainda bem que o Tribunal de Justiça foi uma decisão não política, mas uma decisão sim fundamentada diante dos preceitos legais que existe a lei brasileira. Então nós ganhamos esse primeiro embate, né? Graças a Deus conseguimos colocar no contra-cheque dos servidores, né, todos esses ganhos trabalhistas, e nós estamos aí preparados para guerrear contra o governo do Distrito Federal se ele quiser tirar qualquer direito adquirido nosso. Por causa da unanimidade da votação, não cabe mais recurso por parte do Ministério Público nem do GDF.
Junho começa e o GDF propõe mudanças na Previdência do servidor, enviando para a Câmara Legislativa um projeto de lei que institui a Previdência Complementar. Para justificar o envio do projeto à Câmara, o secretário de Gestão Administrativa alegou que a criação do projeto de Previdência Complementar foi uma determinação do Ministério da Previdência. Para nós servidores é um retrocesso, né? Porque o governo, igual foi colocado ali na mesa várias vezes para as lideranças ali, que é só prejudicar o servidor. Então acho que tem que debater melhor, a gente tem que constituir realmente esse trabalho aí para permanecer a nossa aposentadoria no futuro. Como a gente tem sempre dito, o governo ele tem extrapolado algumas fases para fazer a discussão com os servidores. Acredito que por falta de orientação técnica política ou por falta de consultoria ou assessoria, ele tem encaminhado os projetos sem discutir com quem de direito poderia estar discutindo os projetos. O sindicato participou também de uma audiência pública na Câmara Legislativa, onde pediu aos deputados e representantes do governo a retirada do projeto que altera a Previdência. Insatisfeito com a falta de diálogo do governo, o deputado distrital Chico Vigilante propôs a audiência pública, que levou à mesa de discussão representantes dos sindicatos, dos deputados, da Defensoria Pública, da Procuradoria e do próprio GDF, representado pelo secretário de Gestão Administrativa, Paulo Vogel. O problema é que o projeto está mal escrito e cheio de mal intenções. Nós entendemos que é fundamental que haja um debate claro, objetivo, com o interessado na Previdência, que são os servidores. O projeto não foi debatido com os servidores, não adianta mandar para a Câmara em regime de urgência sem ter tido um debate prévio, sem ter acordado pontos que são fundamentais. Por isso que nós chamamos, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, essa audiência. Ficou patente que os servidores não aceitam o projeto do jeito que ele está. Nós estamos apelando ao governador Hollenberg para que ele retire o projeto e faça um debate sério, claro, objetivo e democrático com os interessados, que são os servidores. Eu achei por parte do governo uma tremenda infelicidade de enviar um projeto que diz respeito aos servidores públicos sem debater com os representantes dos servidores e suas entidades sindicais. Então, na casa, o governo hoje viu uma resposta, o governo viu a insatisfação dos representantes dos servidores, a galeria estava lotada, dos deputados, pedindo ao governo que de imediato retirasse esse projeto da casa, retorne para o governo, para o executivo. Primeiro porque esse projeto ele agride realmente a questão até salarial dos servidores, a redução, ele quer diminuir por toda a conta, o próprio IPEA está aqui e testemunha isso, né? O governo ele quer de uma vontade de responsabilidade, retirando conquistas de luta dos servidores, né? Então, você está certinho, Brandão, o governo realmente quis colocar isso a toque de caixa, tal é que colocou o projeto, a intenção foi de medida de urgência, né? E a gente teve num passado ruim, em 1995, de aquelas, sempre eles falam, projetos votados na calada da noite, né? E aí a gente perdeu o nosso requisição de pequenos valores, que baixou para 10 salários mínimos, que nenhum estado do Brasil é 10 salários mínimos. Até o mais pobre que eles falam, o estado é 15 salários mínimos. E foi desse jeito aí, né? Então, realmente, o governo ele foi por confronto, né? Ainda bem que conseguimos lá naquela casa de ter deputados que também é da nossa base de representação, que nos chamou atento, né? E foi onde a gente, extraordinariamente, tivemos a união de 37 entidades, basta ver no vídeo, nenhuma delas se solidarizou com o governo, né? Todos se contrapondo, né? Essa maneira e esse respeito com o governo, até com os servidores e as entidades sindicais. E assim foram os primeiros 6 meses de 2015. No próximo programa, você vai acompanhar as lutas do sindicato no segundo semestre do ano que se passou. A gente se encontra. Até lá!